Muito bem, agora são 8h38 em Campos, de volta com Folha no Ar, primeira edição. Oferecimento de Proteus, Serviço de Saúde e Medicina Ocupacional, e também dos laboratórios Plínio Bacelar. Voltamos com você, Arnaldo, conversando hoje com o delegado Ronaldo Cavalcante. Doutor, eu vou aqui, tem algumas perguntas do grupo, né? Algumas a gente já falou sobre elas, da Silvana Venâncio, por exemplo, a gente já falou sobre a Operação Jacarezinho, a do Elias Gonçalves fala sobre a ação do Estado com inteligência, saúde, educação e ação social, nós já falamos sobre isso também. Mas então, para diversificar um pouco o assunto, aproveitar mais o nosso bate-papo aqui, queria falar um pouquinho sobre estelionato. O senhor já falou sobre estelionato, que é um crime que pode ser registrado, inclusive, nesse boletim de ocorrência online, mas que precisa também ir à delegacia. Mas o que eu vejo que cresceu muito é o estelionato virtual, sobretudo utilizando aplicativos de mensagem como o WhatsApp, por exemplo. Isso é uma recorrência aqui em Campos também. A gente vê muita gente vai para a rede social e coloca lá, clonar o meu WhatsApp. Essas pessoas buscam auxílio na delegacia de Campos. E mais, o interior tem capacidade, e aí eu falo não só de Campos, o interior de maneira geral, para investigar crimes desse porte, de crimes virtuais? Então, essa modalidade de estelionato, ela aumentou consideravelmente com o advento da pandemia, mais um efeito da pandemia, né? É incrível como as pessoas ainda caem em certos golpes, assim, que de tanto circular em rede social ainda ocorrem. E não tem nada a ver com idade, né? Nem com conhecimento técnico. Você vê médicos, advogados, até policiais. Você tem um colega que perdeu R$100 mil numa negociação dessa. Ele ia comprar um apartamento e, enfim, acabou entrando nesse golpe. Então, essa recorrência aumentou mais com a pandemia, porque os negócios passaram a ter mais as tratativas virtuais do que presenciais, né? Com relação à capacidade que o interior tem de tocar essas investigações, a gente tem primeiramente uma limitação de pessoal, né? Como eu falei, são muitos crimes, e tem muitos crimes mais graves, como homicídio, extorsão, estupro, enfim, organizações criminosas, roubo de veículos, de cargas. Então, esses crimes acabam absorvendo a maior parte da atenção dos agentes. Não que isso não seja investigado, só que como a demanda é muito grande, pode até passar uma percepção para o usuário do serviço que isso não está sendo feito. É feito dentro da possibilidade. Então, tecnicamente, nós temos as mesmas competências, digamos assim, de representar um Facebook, um Instagram, WhatsApp, pedindo a quebra de sigilo de dados e tentando ali identificar a pessoa. Infelizmente, normalmente esses autores, eles se valem de CPFs de pessoas mortas, de terceiros, enfim, valem-se de contas para depósito, normalmente de pessoas que recebem Bolsa Família, esses auxílios do governo, e que depois essa conta é praticamente inutilizada porque é bloqueada, né? Depois, através da atuação da polícia, essas contas acabam sendo bloqueadas, enfim. Mas nós temos uma dificuldade de pessoal, como eu falei, e, obviamente, por uma questão de divisão administrativa, a delegacia especializada, que é baseada lá na sede da cidade da polícia, no Rio, no Jacarezinho, em frente ao Jacarezinho, ela tem a expertise maior. Só que o que acontece? A maioria das pessoas acha que, por ser a especializada, ela teria a competência exclusiva, a atribuição exclusiva para investigar esses casos, o que não é o caso. Na verdade, é concorrente. O que acontece é que a polícia, no caso 134, 146, e todas as delegacias aí, sujeitas à 8ª ISP, acabam tendo a possibilidade de pedir um auxílio à especializada, porque eles têm mais ferramentas, a expertise e o acesso mais fácil a essas informações. Só que, como a demanda é muito grande, imagina todo o estado do Rio de Janeiro com pedido de auxílio à delegacia especializada para investigar esses crimes de informática.
Então, há essa dificuldade. O ideal seria que tivesse um técnico em cada unidade policial, ou pelo menos distribuído em regiões do interior, para poder dar vazão a isso, mas a gente esbarra nessa dificuldade de pessoal. Certo. Tem uma pergunta aqui, mais uma pergunta de ouvinte, já até trouxe uma outra dele, do Leonardo Gaia. Ele diz o seguinte: você entende que devemos melhorar a estrutura das polícias? Carreira única e ciclo completo são adotados nas melhores polícias do mundo. O que você pensa sobre isso? Eu confesso que assim, ainda não me aprofundei especificamente sobre o caso. O que eu tenho visto entre os colegas da minha carreira e também amigos, tenho bastante amigos na Polícia Militar, principalmente oficiais, é que a maioria não concorda com a questão da unificação das polícias e uma parcela menor é a favor do ciclo completo. Dentro da Polícia Civil eu posso deixar claro que não se concorda, né? Na verdade, existe uma guerra... Desculpa, tocou aqui. Existe uma guerra velada assim, eu vou reformular. Existe uma disputa, né, por poder entre os órgãos desde que o Estado se formou. Então, qualquer discussão que leve à supressão de competências ou à redução de área de atuação, isso não é bem visto por determinada categoria. Eu não estou fazendo crítica aqui nem a quem concorda, quem discorda. É só uma constatação com base no meu conhecimento do que eu já estudei. Mais uma pergunta aqui de ouvinte, mais uma vez do Maurício Batista. O governo do Rio anunciou que será adotado o uso de câmeras portáteis nos uniformes de agentes militares e civis. O doutor é a favor? Mais uma segurança testemunhal para a própria polícia? Eu sou a favor. Eu só acredito que isso aí vai ser de difícil implementação. Por uma questão de orçamento, técnica, porque as câmeras vão quebrar, vai ter manutenção. Enfim, porque não sei se os colegas sabem, nós, policiais, principalmente a Polícia Militar, tem sofrido bastante com uma decisão agora recente da sexta turma do STJ, que foi levada à sessão especial, que acabou unificando o entendimento de que é necessária a causa provável para que o agente público policial ingresse na casa do suspeito e ali faça o flagrante. Ele tem que ter uma prova, uma convicção forte de que ali dentro daquela residência, em que pese ele esteja em flagrante, ele tem que ter uma justificativa plausível para poder ingressar e fazer o flagrante. Sob pena do ato ser nulo, responder por abuso, etc, etc. Então, quais são aí, mais uma vez, o judiciário como legislador positivo, né? O relator colocou uma série de requisitos lá, entre eles que esteja comprovada a autorização de ingresso pelo morador, por um dos moradores da casa, que a pessoa que esteja sendo filmado, se for o caso, que ele não abusou ao ingressar na casa, enfim. Isso dificulta muito o trabalho, principalmente da Polícia Militar, que está no dia a dia, no combate diário, no patrulhamento. Eu costumo analisar esses casos, quando são me apresentados, quando eu estou de plantão, eu costumo pedir para os colegas da Polícia Militar que conduzam os moradores para a delegacia para ouvir, para que eles digam que autorizaram realmente a entrada. Se você tem uma câmera, isso facilita muito essa análise, né? Só que com base nos meus 8 anos de polícia, eu não sei se essa medida efetivamente vai fluir, né, de imagem na viatura, na roupa do policial, porque a gente sabe que tem essa dificuldade técnica e financeira. Só para deixar bem claro, né, o STJ não deu uma carta branca para o suspeito se esgueirar para dentro de sua residência, que ali ele não vai ser preso sob pena de ser nulo o ato, etc. Porque, na verdade, tem essa questão da justa causa, né? O policial viu o cidadão
com a arma correr para dentro de uma casa, ele vai entrar porque tem a justificativa de ele ter visto que ele estava armado, ou ele visualizou que ele estava guardando droga dentro de casa. Então, na prática, isso aí só dificulta na fase processual, porque eventualmente pode ser que a testemunha que seja ouvida desdiga o que disse quando chegar diante do juiz. Agora, na questão política, Nogueira, se tiver alguma pergunta, é só você falar, tá? Não, porque eu não estou te vendo aqui. Tranquilo. Não, era sobre essa questão técnica também, se for o caso, antes de entrar na parte política aí, só para pegar esse fio. Obrigado. Doutor, como é que está a Polícia Civil, especificamente a 134, né, falando assim, porque falar da Polícia Civil aí tem que, né, falar com o chefão lá. Mas aqui onde o senhor é chefe, eu pergunto, como é que está tecnicamente a nossa capacidade para enfrentar esses crimes cibernéticos aí? Né? Na era digital, o senhor já falou aí sobre a questão desses golpes de WhatsApp, tem de tudo, né? E eu pergunto sobre essas... Porque dizem que a internet é terra de ninguém, né? O cara vai lá e posta o que ele quer, comenta, fala, né? Esculhamba todo mundo e, na verdade, não é bem assim. Já tem o Marco Zero aprovado aí pelo governo, pela Câmara, sancionado pelo governo, da internet, e tem alguns regulamentos aí. Como é que está hoje a nossa 134 com relação a crime? E tem número significativo de denúncias aí? Aqui, curiosamente, aqui na região de Campos tem menos do que na região do 32º Batalhão, né, da 32ª ISP. Em que, principalmente em período eleitoral, é muito recorrente, né, essa questão de injúrias pela internet, crimes contra a honra na internet praticados e o uso de fake news, né, de interpostas pessoas que a gente não consegue identificar a priori. Mas, em que pese parecer bastante intrincada esse tipo de investigação, não é. Como eu disse, a gente faz uma representação à rede social. Eles são obrigados a disponibilizar os dados do titular da conta, que pratica esses crimes, e o número de IP. E aí, a partir do número de IP, a gente consegue identificar qual o celular, qual o aparelho telefônico, enfim. E a gente vai contar com o apoio das empresas que fornecem serviços de internet. Mas não é difícil, é demorado por conta da resposta da rede social. Mas a gente consegue chegar sim. Doutor, vamos passar um pouco para a questão política, mas não política partidária, política de Estado, sobretudo com a criação das secretarias de Polícia Militar e Polícia Civil. Como o senhor, atuando na área, viu esse movimento do governo em criar essas secretarias e o quanto isso facilitou ou dificultou o trabalho da Polícia Civil local, isso nas delegacias? Foi, assim, para mim, um ato muito feliz do então governador, o Witzel, né? Porque isso, do ponto de vista organizacional da Polícia Civil, nós temos um quadro muito menor, infinitamente menor, acho que não chega a 10 mil servidores policiais civis em todo o estado, enquanto que a Polícia Militar, me perdoe aí se eu estiver errado no número, mas deve passar de 60 mil, com certeza. Então, a criação dessas secretarias, a divisão, né, da Secretaria de Segurança Pública em duas secretarias autônomas e distintas, do ponto de vista de gestão, é muito mais fácil, porque são polícias distintas, com particularidades, com objetivos distintos, como eu disse, uma de polícia judiciária, que o fato já tem que ter ocorrido, a outra de prevenção, de policiamento ostensivo. Então, do ponto de vista da administração, foi positivo para a Polícia Civil e acredito que para a Polícia Militar também, até porque você consegue priorizar certas políticas públicas naquele setor com muito mais efetividade, sem ter que fazer um ato geral sempre, né? E aí você tinha conflitos, não entre os agentes, né, jamais, mas entre as prioridades de comprar viatura para uma determinada força e não para outra, enfim.
Isso também não tem nenhum um efeito. As pessoas sempre criticam, né? Quem critica acha que tem um efeito no orçamento por conta de aumento de salário, que é muito mais fácil aumentar para a Polícia Civil, dar mais benefício, mas isso aí tudo é iniciativa do governador. Então, na prática, isso aí, em relação ao orçamento, não afetou em nada, foi um benefício mesmo para a gestão, para fins de organização e de eficiência na prestação do serviço de segurança pública, priorizando as especificidades de cada polícia. Certo, a gente está caminhando já para o final, 8h54. Eu sempre que a gente entrevista pessoas da área de segurança e a gente gosta de trazer esse assunto para discussão, que é um assunto que volta e meia se discute em rede social, se discute em âmbito nacional, que é a questão do porte e da posse de arma. O senhor é a favor do porte e da posse, ou do porte e da posse, ou do porte ou da posse para a população? Eu, na qualidade de policial, eu tenho um certo... Eu sou um pouco mais criterioso na concessão, na ideia de concessão de porte de forma irrestrita. Eu sou a favor, sim, da posse, né, que é a pessoa manter dentro de casa, pessoas que não têm antecedentes criminais, que tenham passado por todo aquele crivo de psicotécnico, enfim. Eu sou a favor do cidadão, não vou usar a expressão aí que é bem consagrada por alguns partidos aí, de cidadão de bem, né, que é um termo bem genérico, indeterminado, mas se a pessoa não tem antecedentes criminais, se passou pelo crivo lá de um exame psicotécnico, se conseguiu provar para o técnico lá do clube que ele consegue municiar e desmuniciar uma arma sem causar um acidente, eu não vejo grande problema, porque uma arma nessas condições ela é tão letal quanto uma faca, quanto um martelo, um alicate, enfim, se a pessoa tem responsabilidade e sabe utilizar. Ou até mesmo um carro, né? Agora, com relação ao porte, eu tenho minhas restrições. Não adianta a gente importar certos conceitos lá do direito Yankee, né, dos Estados Unidos, por exemplo, que é sempre usado como fonte, e trazer para a nossa realidade aqui. Até a origem do povo lá é de puritanos e irlandeses, enfim, foram colonizados por aqueles povos, enquanto que a nossa realidade é outra. Nós somos extremamente miscigenados, enfim, e a nossa cultura, ela tem um princípio, né, que lamentável, que eu digo do ponto de vista como jurista, que é a cultura do jeitinho, né? O brasileiro, ele é o povo do jeitinho. Você cria normas de comportamento para estabelecer ordem, para que a sociedade funcione como um mecanismo. Só que o brasileiro, ele sempre dá um jeitinho para que essas normas não se apliquem naquele caso. Então, eu tenho receio de que tanto a posse facilitada demais, sem esses critérios, como o porte, possa gerar um significativo aumento da violência em discussões de trânsito, pais buscando os filhos na creche, ou pai tentando resolver conflito de filhos, discussão de trabalho. Então, eu tenho uma certa resistência a isso, porque eu sei que as pessoas, normalmente, ela tem essa tendência do jeitinho, né? E eu, como órgão de repressão, eu tenho certeza que esse índice aumentaria, né? Eu quero, não foi objeto da tua pergunta, mas eu vou ampliar aqui, me permita. Eu sou a favor, né? Eu sei que tem diversos colegas que são contrários, mas eu sou a favor do armamento, por exemplo, da Guarda Municipal. Era a minha próxima pergunta. Então, estava na ponta da agulha. Já foi me apresentada uma situação que seria que colegas fazem flagrante, longe de criticá-los, eu entendo as razões de decidir. Nós temos até parecer da nossa assessoria jurídica de que se não há uma norma municipal regulamentando e se essa pessoa, esse guarda, não seguiu o curso de formação como manda o SINARME, lá, os decretos que tornam legal esse porte,
que seja feito flagrante. A fim de não praticar essa violência contra o agente público e também não prevaricar, eu sempre fico no meio termo, eu instauro inquérito policial, apreendo a arma, submeto à perícia, mas deixo de cercear a liberdade do agente público, considerando que me parece desproporcional, né? Há uma zona cinzenta, se pode ou se não pode. Tem uma decisão liminar do ministro Alexandre de Moraes, acho que, salvo engano, foi até ratificada pelos demais membros do Supremo, que declarou inconstitucional alguns dispositivos do Estatuto do Desarmamento pelo princípio da autonomia dos municípios, o federalismo, enfim, e que, portanto, seria plenamente possível o porte por agente público de segurança municipal. Concordo com todos os dispositivos, só que o tipo penal do porte de arma de fogo, ele prevê lá, como uma das elementares para a configuração do crime, a forma irregular de porte. Então, o que é irregular? Irregular é não se submeter a essas normas que cabem a todos os policiais. Por exemplo, o curso de formação, uma autorização municipal através de uma portaria, de um decreto, para que seja feito o curso de formação, para que sejam adquiridas armas, para que sejam feitos todos os procedimentos que todos os policiais se submetem. Então, diante dessa situação de vácuo normativo em determinados municípios, que eu acho que é o caso de Campos, salvo engano, Campos não tem ainda essa regulamentação, não cabe o porte ainda, né? Já existem municípios no Estado, na Federação, que isso é a realidade de há muito tempo. Por exemplo, um dos lugares mais seguros que eu já fui, em que a maior parte da segurança ostensiva pública é feita pela Guarda Civil Armada, que é Camboriú, em Santa Catarina. Então, eu acho que vem ao encontro dos anseios da população. Eu sei que a população tem um certo receio com relação ao armamento da guarda, enfim, mas eu sou a favor, sou plenamente a favor, desde que sigam esses parâmetros aí de que seja editada uma norma municipal e que sejam feitos os cursos de formação, com observância de todos os requisitos lá do SINARM. Perfeito. Como que passa rápido? Em 9:01, né? Já avançamos aqui até um pouco, mas é evidente que sempre fica aquela vontade de a gente continuar conversando. Mas, de qualquer maneira, doutor Ronaldo, agradeço aí muito, agradecemos, né, a presença do senhor, né, aqui no Folha no Ar, primeira edição, e espero que em breve o senhor esteja de volta aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço aí aos ouvintes, e queria colocar aqui um 3-4 à disposição da população de Campos. Não se furtem a denunciar, não se furtem a registrar, inclusive online. Se eventualmente tiver alguma dificuldade, existe o direito de petição, peticione. A secretaria da delegacia não pode se recusar a receber uma petição informando um crime. Enfim, eu queria deixar esse espaço aberto aí para a população de Campos. Tá certo. Arnaldo, muito obrigado também. Vamos à luta, né? Vamos lá, agradecer ao doutor Ronaldo pela disponibilidade, agradecer a todos os ouvintes que acompanharam a gente até agora, e amanhã, às 7, a gente volta. Amanhã a gente entrevista o vereador pastor Marcos Elias, presidente do PSC e presidente também da Comissão de Finanças e Orçamento, que dará o relatório às novas contas da ex-prefeita Rosinha. Perfeito, muito bom. É imperdível também o programa de amanhã, 7 horas de volta com o Folha no Ar, primeira edição. Essa semana aí tá boa, tá quente, né? Tem uma série de votações aí que você falou na Câmara Municipal de Campos. Tem CPI da Covid em Brasília, com expectativa lá pro depoimento do Pazuello. Ou para não, né? Porque já ganhou o habeas corpus lá, que pode ficar em silêncio, né? Vai poder ficar em silêncio. E, enfim, em silêncio com relação a ele, né? Sim. Não pode, ele não vai ser preciso gerar nenhuma demanda contra ele, alguma prova contra ele, mas em perguntas sobre terceiros ele tem que falar, é isso? Perfeito. Mas poder, enfim, é muito complicado essa decisão aí. Vamos ver como vai ser o depoimento. Vamos aguardar. Tá certo. Mas a expectativa é grande, evidentemente, para que tudo seja esclarecido da melhor maneira possível.
9h03. Ficamos por aqui, agradecemos a você e amanhã de volta no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015.